Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje da bibliologia é o que é a Bíblia. Vamos lá entender um pouco mais? A palavra Bíblia é derivada do vocábulo grego livros, que por sua vez deriva de biblos, cidade fenícia onde os pergaminhos para os rolos eram confeccionados e de onde eram exportados. E aí já entra ali uma curiosidade. Esse termo Bíblia, ele vai derivar de uma cidade fenícia chamada Biblos, de onde os pergaminhos eram confeccionados e depois eram levados, distribuídos para outros lugares, né, para escrever ali. E se você talvez está pensando assim, mas o que isso tem a ver? Os pergaminhos naquela época eram os livros de hoje. Paulo, Pedro e tantos outros apóstolos e tantos outros autores bíblicos escreveram muitas vezes ali em pergaminhos. A gente não tinha o papel que a gente tem hoje, a gente não tinha a Bíblia da forma que temos hoje. Então era escrito em pergaminhos e dali eram distribuídos ali para cidades, para pessoas, para igrejas. E por conta dessa cidade chamar Biblos, aí vem a origem da palavra Bíblia, né? É uma curiosidade legal de entendermos e de conhecermos. E a Bíblia é uma literatura, ela apresenta um aspecto humano refletido no estilo e personalidade dos escritores. É uma história revelada, não somente de uma série de princípios filosóficos ou de dizeres religiosos. Como livro histórico, não devemos ler fora de contexto. É a verdade de Deus, a sua própria revelação sobre o seu caráter e propósito. Então a gente tem que entender aqui que a Bíblia é uma literatura. Ela tem um aspecto humano, porque ela foi escrita por homens, então ela tem ali a personalidade dos escritores. Por isso, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem 4 evangelhos: Marcos, Lucas, é, é, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali, quando a gente lê, por mais que repete a mesma história e nos 4 livros, a gente vê ali que são contados de forma diferente, num contexto ali, de uma visão, não um contexto diferente, mas de uma visão diferente, trazendo ali até mesmo fatos novos que outros autores não trazem. E por que acontece isso? Porque ela é escrita por homens. Ela foi inspirada por Deus, foi. Mas Deus, quando inspirou os homens, ele não tirou a personalidade do homem ao escrever. Então, por isso, ela traz ali o estilo e personalidade diferente. E ela também não é uma série de princípios filosóficos ou de dizeres religiosos. É um livro histórico, principalmente. Ela não traz somente uma filosofia cristã. Ela traz ali algo que aconteceu. Ela traz ali história. E como história, se a gente lê uma história fora do contexto, não vamos entender. Você consegue assistir um filme ali a partir de 1 hora e meia, um filme de 2 horas, a partir de 1 hora e meia, entender tudo aquilo que acontece? Não. Se você não lê o início do filme, se você não vê o início do filme, ou então conhecer apenas, pelo menos a história do filme, ter pelo menos uma introdução do filme, você não vai entender o final. E assim a Bíblia também. Não tem como a gente pegar um texto fora do contexto. Não devemos ler a Bíblia fora de contexto, porque senão vira pretexto para pecar. E ela é a verdade de Deus, a sua própria revelação sobre seu caráter e propósito. Você quer saber aquilo que Deus quer falar? Você quer saber o caráter de Deus? Você quer conhecer a Deus, os propósitos de Deus? Está aí na Bíblia. A gente não precisa buscar em outro lugar. A gente pode sim buscar direto na fonte, através de oração, mas a gente tem a Bíblia para entender quem Deus é, quem é o nosso Pai, quem é o nosso Criador, qual o seu caráter e quais os seus propósitos. Ela, a Bíblia também ela não é apenas um livro, mas ela é uma biblioteca escrita durante mais de 1400 anos por cerca de 40 homens diferentes e mesmo assim tem um tema central: a redenção do homem por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, ela foi escrita por mais de 40 homens. O primeiro homem que escreveu foi ali Moisés, quando ele escreve os 5 primeiros livros. E de Moisés até João, que foi o último autor bíblico que ele escreve ali, Apocalipse, tem um período ali de 1400 anos de história. E ali, de Moisés até João, são 40 autores bíblicos. Mas por mais que são ali 1400 anos, por mais ali que são ali 40 homens diferentes, existe um único tema central: a redenção do homem por intermédio de Jesus Cristo. E forma uma revelação sem contradições. Existe um período de 1400 anos por 40 homens sem contradizer a própria palavra de Deus. Um texto não contradiz o outro.
A gente vai ver ao longo da nossa série de mensagens, pode até ver aparentes contradições, mas quando a gente vai estudar a fundo, a gente entende que não há contradições. A Bíblia não tem contradições. Ela representa uma única voz. É como se Deus estivesse falando ali através de 40 homens. E por um período de 1400 anos. E por ser um período tão longo, de 1400 anos, não tem como entender a Bíblia sem estudar. Não tem como você entender um período de 1400 anos de história, que eu falei que a Bíblia é uma história. Não tem como você entender um período de 1400 anos de história sem estudo. E a Bíblia é um livro diferente dos demais porque tem como autor o próprio Deus. Ele é o próprio autor. E como é composta a divisão da Bíblia? Ela é composta por 66 livros, 39 que compõem o Antigo Testamento e 27 que compõem o Novo Testamento. Vamos falar um pouco mais à frente. Mas finalizamos aqui sobre o que é a Bíblia. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos nossos comentários. Pode nos enviar também nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.